Antes da gente dar continuidade no aprendizado dos comandos básicos de SQL, principalmente no caso do select agora, né, que nós vamos começar a ver em detalhes, se faz necessário que nós tenhamos conhecimento sobre a organização das tabelas, né, e campos dentro de um banco de dados, que é chamado de normalização. Então, como eu dei uma breve introdução no início do curso, essa normalização, na verdade, são pequenas regras que são conhecidas como formas normais. Então, essas aqui são as regrinhas, né? As formas normais mais conhecidas, existem outras. E nesse curso, o nosso foco vai ser até esse nível aqui, que eu considero já um nível assim excelente de normalização das tabelas. Mas tem alguns casos, né, de alguns tipos de organização de tabelas especiais que se faz necessária a aplicação dessas outras regras. Mas vamos entender como isso funciona e o porquê que isso é importante. Bom, aqui nesse exemplo eu criei uma tabela grande, né, com vários campos e todos eles preenchidos. Para que a gente possa fazer a normalização, a gente vai analisar as informações que estão ou que podem vir a estar dentro de uma tabela. Então não basta saber o nome das tabelas e os campos que ela contém. Para que a gente possa fazer normalização, a gente tem que avaliar os dados, né? E é isso que a gente vai aprender. Vou tentar passar de uma forma bem simples e prática e mostrar também para vocês alguns sites onde vocês podem encontrar uma documentação mais detalhada sobre esse procedimento, para quem queira se aprofundar no conhecimento sobre normalização. Agora, por que a gente precisa normalizar, né, ao invés de usar simplesmente uma tabela igual essa, e eu ponho todas as informações que eu quero numa tabela? Qual é o contexto disso, né? Então, deixa eu acrescentar aqui uma linha e colocar que isso aqui é um comércio, né? É bem interessante que sempre que você vai desenhar no banco de dados ou vai desenvolver um software, o conhecimento de como a área que você vai desenvolver um software ou desenvolver o banco de dados seja de conhecimento de quem está fazendo esse trabalho. Então, você não simplesmente pula do nada, encontra um monte de campos e um monte de dados e sai normalizando e sai desenvolvendo. Não, a ideia é que você saiba, né, entenda por que aqueles dados estão ali, o que eles estão fazendo, o que eles estão representando dentro de um contexto, que nesse caso aqui, um comércio. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês, para contextualizar, é o comércio, né, de vendas desses produtos, né? No caso aqui, ó, calça, meia, vestido, blusa. Então, a gente já vê que é uma loja de vestuários. Então, nesse caso, a partir do momento que você tem esse contexto, a gente passa a entender, né, as informações que estão em cada campo, né, dessa tabela aqui. E a gente vai começar a aplicar as regras de normalização nessa tabela. Então, a gente começando a analisar a informação que está no campo cliente, a gente identifica que tem nomes, né, de pessoas. Então, isso aqui, apesar de estar escrito cliente, a gente deduz que isso aqui seja o nome do cliente. A próxima informação, eu tenho o telefone. Então, por dedução também, a gente deduz que essa informação é o telefone do cliente. Isso tudo você tem que validar com a pessoa que já trabalha, né, num determinado local e que entenda de onde vem essa informação e qual a conexão que existe entre essa informação e essa informação. Por quê?
Porque o fato de estar escrito telefone aqui e o telefone estar do lado do cliente, necessariamente não precisa querer dizer que esse telefone seja do cliente. Pode ser o telefone da pessoa que vendeu, o telefone do vendedor, pode ser o telefone do fornecedor que forneça o produto que foi comprado para o cliente. Então, essas informações a gente não deve deduzir, a gente precisa realmente saber qual a sua origem para saber a relação que esta informação telefone tem com a informação cliente. Da mesma forma, o e-mail. Não é porque o e-mail está aqui próximo de cliente que primeira palavra do e-mail coincide com o nome do cliente que seria o e-mail do cliente. Não, pode ser o e-mail do, como eu disse, do vendedor, o e-mail do fornecedor, né, o e-mail de contato de alguém referente a essa venda. Então a gente também precisa saber qual a relação deste campo com este campo e relação desse campo com esse campo. E assim a gente vai fazendo para todos os campos, né, dessa tabela. Entender esse relacionamento, qual a relação de campo com campo, para a gente entender qual a origem das informações que estão nessa tabela. Aqui nessa tabela funciona assim. Por exemplo, o cliente Pedro, né, ele, no caso aqui, tem o produto, é o produto que foi comprado pelo Pedro. Então, nós temos aqui o produto que foi comprado por esse cliente, nós temos o preço aqui, que pode ser o preço total pago pela camisa, né? A gente só sabe disso também perguntando para quem está nos passando as informações de onde é que vieram essas informações. Eu tenho aqui, por exemplo, a quantidade, que, né, a gente pode deduzir que é a quantidade desse produto que foi comprado por esse cliente. Nós temos aqui um total, né, que a gente pode também deduzir ou perguntar, né, para ter certeza que esse total é o total do preço vezes a quantidade, né, desse produto comprado por esse cliente. Então, aqui, se cada produto, se esse aqui é o preço unitário, né, caso seja o preço unitário, vale 100, e isso aqui seja a quantidade adquirida pelo Pedro, então 2 vezes 100, o subtotal de camisas compradas foi 200. Essa data, né, é outra informação que a gente precisa saber ao que ela está ligada. Pode ser a data da venda, de quando ocorreu a venda desse produto para esse cliente. Pode ser a data de aniversário, né, do cliente. Pode ser a data de entrega, né, do produto que foi adquirido, caso tenha sido uma venda online. Então, a gente não deve simplesmente olhar para uma informação e já deduzir, né, qual é o seu conteúdo. A gente deve realmente perguntar a relação que esse campo tem com os outros campos. Ou simplesmente a pessoa já diz para a gente, ó, essa data é a data da venda do produto. Então a gente já sabe que essa data não se relaciona diretamente com o cliente, mas ela está relacionada com quando acontece uma venda. Então, para deixar às vezes as coisas mais claras, a gente até muda o nome do campo para deixar assim, ó, data da venda, para saber que essa data é da venda, não é data de aniversário do cliente. Outra informação, prazo, né? Esse prazo pode ser prazo de pagamento, pode ser prazo de entrega, então fica difícil saber também apenas pelo nome do campo ao que se refere. No caso aqui, né, eu estou passando essa informação para vocês, o prazo é o prazo da, vamos dizer, a entrega da compra. Então, vamos supor aqui no caso que é um comércio, então, é um comércio online. Então, vou colocar aqui um comércio online.
Então, a pessoa pode fazer uma determinada compra, né, em determinado período, que aqui é a data da venda, o momento em que a loja virtual executou a venda, e geralmente esses sistemas já informam, né, ou dão uma estimativa do prazo de entrega desse produto no endereço do cliente. Então, aqui nós temos já definido a data da venda, prazo de entrega. Temos aqui a quantidade, né, outra quantidade, temos duas quantidades. Então, nesse caso, o que seria essa quantidade e o que seria essa quantidade? Nesse caso aqui, essa quantidade é a quantidade vendida. Então, cada vez que alguém entra numa loja virtual e seleciona um determinado produto e põe a quantidade desejada do produto que a pessoa quer, é nesse campo que é armazenado essa informação. Então, esse campo aqui, para deixar mais claro, eu vou até abreviar, que TDE vai ser a quantidade, né, da venda, quantidade que foi vendida. E o que seria essa quantidade? Essa quantidade é a quantidade do estoque. Então, aqui, quando eu olho, por exemplo, 500, eu estou olhando o estoque desse produto, do estoque de camisa, né, nesse comércio online, para que cada venda que eu for realizando, eu vou subtraindo da minha quantidade em estoque, para que o meu sistema não venda mais do que eu possa entregar. Então, eu tenho essa quantidade em estoque. A outra informação, setor, né? Setor aqui, roupas, calçados. Então, aqui é a informação a que setor pertence, a que categoria o produto está classificado, ou que setor da loja, né, o produto pode ser encontrado. Então, esse campo setor está vinculado, né, ao produto. Temos aqui o fornecedor, que temos aqui vários fornecedores, que eu peguei alguns bem conhecidos, né, popularmente utilizando apenas como exemplo didático. Então, eu estou dizendo que quem forneceu, né, por exemplo, a camisa para que esse comércio possa vender, né, no caso aqui para os clientes, foi a Renner. Então, as camisas são fornecidas pela Renner, né? A calça, no caso, pela C&A, a meia pela Pernambucanas, o vestido pela Renner, né? As blusas pela C&A. Então, cada produto tem um fornecedor específico, né? No caso desse comércio. Eu posso ter também, pode existir o comércio, isso é uma pergunta que você tem que fazer, onde você pode ter dois fornecedores para o mesmo produto, por exemplo, o produto camisa. Eu posso, por exemplo, ter camisas da Renner, aqui vendida, né, nesse caso, deixa eu ver se eu vendi camisa de novo aqui. Não, vendi, não houve venda de camisa. Vamos pegar um outro produto que tenha aqui, ó, calça. Então, eu tenho calça fornecida pela C&A e eu posso ter calça aqui, né? Vou pegar, colocar Renner aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. E ter calças também fornecidas pela Renner. Então, pode acontecer isso. Então, esse é o tipo de informação que a gente também tem que saber na hora de fazer a organização. Então, no caso, o fornecedor, ele está vinculado com o produto e não com o cliente ou com a venda em si. O telefone, esse telefone, como eu disse, do mesmo jeito que tem esse telefone aqui, eu tenho outro campo telefone. Esse campo telefone, então, já vou dizer para vocês que isso aqui pertence ao cliente. Esse é o telefone do cliente. E esse telefone, né, é o telefone do fornecedor. Aí as coisas vão começando a ficar mais claras, né? Eu vou começando a saber de onde são as informações e como elas se relacionam. Vou colocar aqui o F maiúsculo. Vamos lá. Outra informação é o e-mail. Então, aqui eu tenho dois e-mails. Então, nesse caso, né, eu já deixo esclarecido que esse aqui é o e-mail do cliente e esse aqui é o e-mail do fornecedor. Então, cada um tem o seu endereço de e-mail totalmente individual. E aqui eu tenho o endereço.
Então, eu tenho dois campos de endereço. Isso aqui não é permitido em tabelas, né? Campos com o mesmo nome. Então, por isso que a gente tem que deixar, né, claro, esse endereço está relacionado a quem, e aqui, esse aqui, a quem ele está relacionado, ao fornecedor. Então, com essa passada rápida aqui, né, nos campos, olhando mais ou menos os dados, a gente já tem uma noção de como os campos se relacionam entre si para a gente começar a fazer uma organização. Bom, para essa aula não ficar muito longa, eu vou parar ela agora e continuar a explicação na próxima aula. Até mais.